Então, iniciando aqui mais uma aula sobre os Dedos Perplexos, Moreno e Burrino, capítulo 36, Antropomorfismos. Na última aula nós chegamos a ler um pouco desse capítulo, que ele segue na mesma linha dos capítulos anteriores, que são um conjunto de capítulos. É um conjunto de capítulos que tratam essencialmente de dois aspectos das escrituras. O primeiro aspecto é a linguagem chata, o literal das escrituras, aquela em que são dadas a todo o povo entendê-las. Literalmente é o significado literal do que está escrito nas escrituras. O segundo ponto é o que o Rambam chama de metafísica. É o estudo profundo das escrituras. São os segredos da Torá. É o Sod, é a parte mais profunda. Então o Rambam está indo nessa interpretação. Existem dois aspectos principais das escrituras, que um é que é acessível a todos, todo o povo, e o segundo aspecto, ele deve ser estudado profundamente, se leva anos e anos de pesquisas, estudos aprofundados. Então, uma vida dedicada a estudar os segredos da Torá. Os segredos da Torá, que ele fala, são parte da Torá que você não consegue interpretar literalmente, como várias partes do livro dos profetas, onde se tem versículos em que o significado literal ele é muito difícil. E aquele versículo, ele parece que é escrito numa linguagem metafórica, numa linguagem de parábola. Então, o profeta, ele transmitiu um conceito muito elevado, só que ele transmitiu através das palavras. Só que, quando o profeta ele transmite isso está no enigma. O profeta ele faz um enigma, mas ele não explica aquele assunto de uma forma aberta. Até porque a visão profética ela é enigmática. A visão profética ela não é simplesmente dada assim. A visão profética ela não é muitas vezes explícita. Ela é um conjunto de imagens, sensações que o profeta ele recebe naquele estado que ele está. E só existem dois estados de recebimento, segundo Maimônides, da profecia, que é ou por sonho, ele traz um versículo da Torá, fala, me revelo para ele em um sonho da noite, ou em visão. Aí o Rambam ele faz essa diferença entre a visão e o sonho. E o Rambam diz que são as únicas formas da profecia. Então o profeta ele vai sempre ser revelado a ele ou de uma forma dos sonhos ou na forma de visão. E sonhos e visões elas são dadas nessa linguagem de parábola. Então, por exemplo, o profeta ele vê muitas vezes no sonho imagens que até ele não entende muito bem, mas acontece de que em vários episódios um anjo aparece para ele dentro do sonho e explica para ele aquilo que aconteceu, explica essa própria parábola para ele. Então ele consegue daquelas imagens, daquele enigma que foi mostrado a ele consegue absorver o conceito principal por trás daquelas imagens. Então aí que vem a profecia. Só que mesmo assim o profeta ele passa para o livro uma linguagem enigmática. E aqueles que estudam essa parte os que estudam a metafísica. O que estudam o Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é relato da carruagem celeste. Que essa palavra ela vem de o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando diz que
tem aqueles relatos da carruagem celeste, dos anjos, os Ofanim, os Serafim, os anjos com várias faces, enfim, aquelas cenas que não podem ser literais, que os anjos são como relâmpagos e eles só andam para onde a sua face é direcionada. Então é uma linguagem muito enigmática. O livro de Ezequiel é um livro muito difícil de você interpretar. O livro de Isaías, Jeremias, todos eles carregam esses versículos que são enigmáticos. Uma linguagem figurativa muito profunda. E isso, para se chegar nisso, o Rambam diz que é preciso ter dominado as escrituras no sentido simples. Então, o que isso nos mostra? Que muitas vezes, quando a gente vai estudar as escrituras, a gente começa a ignorar o que está escrito literalmente nos versículos, literal, e a gente vai buscar outra coisa além daquilo. Mas não é dessa forma. Primeiro você entende as escrituras no seu sentido literal, no seu sentido funcional, no seu sentido prático. Depois você, com todo esse preparo, e o Rambam ele dá diversos motivos para uma pessoa não entrar nisso, e ele dá motivos para a pessoa entrar nisso. Por exemplo, se é uma pessoa que ela não vai ter tempo, dedicação, ela é uma pessoa que precisa trazer sustento para sua família, uma pessoa que a maior parte do seu tempo é ocupado a trazer o pão para sua casa, é uma pessoa que não vai conseguir dedicar tanto da sua vida a estudar a metafísica. Mas aquele que ele tem sim uma vontade de se dedicar sobre toda a sua vida, de negar certas coisas da vida em prol disso. Então a pessoa se abster de muitas coisas para se dedicar ao estudo. Então isso exige uma entrega muito grande da pessoa para se dedicar ao estudo profundo da metafísica. E lembrando que quando o Rambam ele fala de metafísica, ele está falando do estudo do Sod, dos segredos. O Sod, na verdade, são os segredos do Torá. É aquilo que está por trás, aquilo que tem de mais profundo. Por exemplo, os estudos da alma, os estudos que falam sobre a alma humana, os estudos que falam sobre os mundos, os estudos que falam sobre... árvore sefirótica. Exatamente, sobre isso aqui. Esses estudos, eles vão ter parte dos segredos da Torá, porque não são coisas explícitas. Muitas coisas dessas são interpretações dos cabalistas. E foram interpretações que eles passaram a vida inteira meditando sobre aquilo, estudando sobre aquilo, para tirar dali essas interpretações, esses segredos da Torá. Então não é todo mundo que vai conseguir entender realmente conforme os sábios quiseram passar. Porque quando se vai estudar isso sem um preparo, você vai criar mais interpretações. Ou seja, haverá uma distorção sobre o que os sábios disseram. Então, você vai criar distorções, vai criar coisas que depois vão negar a própria Torá, a própria interpretação dos sábios. Então vai se chegar a mais interpretações que vão ser prejudiciais à própria Torá, porque essas interpretações elas vão tomando um rumo que é um rumo totalmente diferente do que ela originalmente veio a se propor. Então vão se criar novos dogmas, vão se criar novas práticas, novos esoterismos, que é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê que, por exemplo, Kabbalah, ela tem várias vertentes. E muitas vertentes misturam aquela Kabbalah egípcia. Kabbalah do dinheiro. Enfim, vai se criando várias ramificações que, na verdade, não vai ter nada a ver com o que está na raiz da coisa. Vão ser mais interpretações. Então, por isso que é o perigo de sair
adentrando nesses assuntos sem ter uma base. É preciso ter uma base bem sólida, é preciso ter um tempo a se dedicar, ter o esforço a se dedicar, porque realmente é um assunto muito difícil. E se tratando de um assunto que faz parte da metafísica, é um assunto que muitas vezes ele se torna abstrato. Então é muito fácil você pegar aquele assunto e corromper totalmente aquilo, porque não é algo exato. Diferente das ciências físicas, por exemplo, que são coisas exatas. Por exemplo, a matemática, a física. É mais difícil você pegar aquilo e transformar aquilo numa coisa totalmente contrária, porque aquilo é uma coisa exata. Já nos assuntos metafísicos é muito mais fácil você fazer isso. Ela é muito mais sensível às deturpações. Por isso que é mais perigoso, porque a própria figura da metafísica, ela é altamente simbólica, ela é abstrata, e por isso ela é tão frágil nessa questão, ela é tão sensível nessa questão de que ela pode ser deturpada muito facilmente. Essa deturpação, o perigo dessa deturpação quer dizer então que você pode usar a interpretação do seu bel prazer e fugir daquilo que realmente é o significado da... É muito fácil você conseguir fazer isso, porque ela é manipular também, né? Manipular, porque ela está muito aberta, ela não é uma ciência exata. Então, tudo que trata de coisas espirituais, elas são mais sensíveis, elas são mais abertas. Por isso que existem milhares e milhares de interpretações diferentes para cada coisa. Porque ela realmente está aberta à interpretação. Até a criação dela é uma interpretação. Só que existem interpretações que fazem bom uso da metafísica e tem interpretações que fazem um mau uso. Aquelas que fazem o bom uso é a que ela realmente entendeu os fundamentos da metafísica, mas ela trabalha com isso como uma ferramenta para criar conceitos, criar interpretações que realmente são uma ramificação daquilo, mas que não contradizem na sua base. Ou seja, é algo que não vai contradizer os princípios daquela coisa. Ela só é uma ramificação. Então isso sim é permitido. Isso foi o que fez Baal HaSulam. Baal HaSulam pegou a Kabbalah de Arizal, que era extremamente difícil, sistemática, era uma linguagem completamente inacessível. Ele pegou a Kabbalah do Ari e transformou a Kabbalah do Ari num método contemporâneo. Isso que fez Baal HaSulam. Então, ou seja, ele criou uma interpretação em cima do Arizal. Aí o que ele fez? Ele pegou a ideia do desejo, do vaso, pegou a ideia do doador e da criatura. Ele que usa essa expressão. Então, tudo que a gente já falou aqui sobre o vaso que recebe, sobre o criador que é o doador, que é a luz de doação que preenche o vaso dos desejos, tudo isso é a interpretação do Baal HaSulam, que ele pega da Kabbalah do Arizal. Então, quer dizer, ele cria uma interpretação que é muito proveitosa para a nossa geração, porque ali ele usa uma linguagem da psicanálise, que trabalha com desejo. Então ele leu vários autores do século XX. Baal HaSulam foi altamente estudioso. Ele leu Marx, ele leu Hegel, ele leu vários autores alemães, o idealismo alemão, ele leu vários autores. Ele leu sobre psicanálise. Então ele trouxe, com tudo isso, ele criou um método da Kabbalah que fosse perceptível para a nossa geração. Porque o método do Ari não era perceptível para a nossa geração. Talvez ela fosse para aquela geração ali do século XVI, XVII, que tinha uma visão de mundo diferente da nossa. A nossa visão de mundo contemporânea, ela precisava
de uma Kabbalah que ela fosse mais próxima ao ser humano. Então, ela trabalha mais com desejo, com o ego. A ideia de ego que se tem dentro da Kabbalah, que o Baal HaMashiach traz, a ideia de ego para dentro da Kabbalah, ele pega essa ideia de ego da psicanálise. Porque o ego é um objeto de estudo da psicanálise. Então, tudo isso foi um instrumento que nada mais é do que trazer o Tikkun para a humanidade. Então, quer dizer, pegar o conceito da Kabbalah, que transformar isso num instrumento em que se traz a ideia do Tikkun, que é uma ideia central dentro da Kabbalah, dentro dos métodos de Kabbalah mais antigos que se tem, já se falam de Tikkun, já se falam de correção. Só que de uma forma mais obscura, de uma forma não acessível. Por exemplo, quando a gente lê o Bahir, a gente lê textos do próprio Arizal e textos mais antigos, Moshe Cordovero, aqueles livros do próprio Zohar, que são altamente enigmáticos, é uma linguagem obscura, que nós não conseguimos entender o que aqueles personagens do Zohar eles estão querendo dizer, interagindo daquela forma. Então passa a ser uma linguagem dos signos, é uma linguagem que a gente lê, e os autores eles dizem isso, a gente lê o Zohar, a gente não vai entender, só que eles dizem que é bom ler o Zohar, mesmo sem entender. Só que é muito melhor ler uma interpretação do Zohar e entender do que ler o Zohar puro e não entender nada. Então, quer dizer, Baal HaMashiach e outros métodos de interpretação mais modernos fazem isso. Fazem a gente entender um pouco mais o Zohar, que é tão obscuro, e trazer um proveito para a nossa vida. Porque a gente entende hoje a vida dessa forma, com um ego que existe, um inconsciente, o superego, o id, essas camadas de profundidade que nós temos interiores, a gente interpreta hoje o ser humano dessa forma. A gente interpreta hoje o ser humano como indivíduo, como um ser egoísta, que precisa de uma mudança interna. Então hoje a gente entende o ser humano assim. Há 500 anos atrás a gente não entendia, e os antepassados não entendiam o ser humano dessa forma. Entendiam o ser humano como outra coisa. Então, assim, por isso que eu vou muito na ideia de que o ser humano, ele não é uma imagem pronta. Ele não é um produto pronto. Está em evolução. O ser humano, ele está em mudança e evolução. O ser humano de hoje não é o mesmo ser humano de 1000 anos atrás. A subjetividade, a ideia de ser subjetivo, a ideia de indivíduo era completamente diferente. Então precisa de interpretações diferentes, porque senão fica inacessível. E não adianta você ler uma coisa, estudar uma coisa e não entender nada daquilo. Você deve sim, se esforçar para entender aquela coisa. E esses métodos, essas ferramentas que trabalham com essas interpretações da Kabbalah, elas são muito proveitosas, se elas realmente forem válidas, se elas realmente trabalharem para a correção do homem. Agora, se for uma linha, por exemplo, que trabalha só com adivinhação, tentar adivinhar o futuro, tentar adivinhar a sua sorte. Tipo astrologia. Tipo astrologia, tentar ver os sinais dos céus, tentar ver como que tal astro vai agir na sua vida. Vida hoje. Tá possível, né? Sim, então tudo isso, na minha opinião, e na opinião do Rambam, elas não são coisas proveitosas. Não são proveitosas, mas não quer dizer que não existam. Existe uma certa influência. Existe influência, mas não quer dizer que esse é o foco principal.
Existe assim uma diferença muito grande em algo que ele é algo proveitoso para o ser humano e algo que é um fato, que é uma verdade. Então, só para explicar rapidamente essa diferença. Por exemplo, a filosofia. A filosofia ela vai trabalhar com a verdade ou não? Com a verdade. Mas o que é a verdade? Ela vai se perguntar. Por exemplo, como nós vemos se algo no mundo ele é verdade ou ele é uma construção. Por muitos anos, por muitos séculos na filosofia se debateu isso. Então, na filosofia era mais ou menos assim. Nós filósofos somos os buscadores da verdade. Então nós buscamos a verdade que está escondida sobre vários véus. Então, a verdade ela está tão escondida que nós vemos só o que é aparente, só o que é transitório, só o que é falso. Então, por isso que o nosso mundo é tão transitório, é tão de aparências, não é um mundo de essências, enfim. Se tinha essa ideia de que a verdade está escondida, que a verdade deve ser buscada, igual um tesouro que está enterrado e deve ser escavado para ser encontrado. Essa era a ideia de verdade que se tinha na antiguidade, Idade Média, enfim. Na modernidade, essa ideia muda. Não se tem mais a ideia de verdade como desvelamento, mas tem a ideia de verdade como produção. Os filósofos mais modernos dizem que a verdade é algo produzido na humanidade e não algo que é encontrado. Então, por exemplo, hoje os filósofos trabalham não com a ideia de que existe uma verdade que eu tenho que procurar, mas ela está escondida. Mas eles trabalham com a verdade é um conjunto histórico de discursos, de práticas, de culturas que são criadas por dispositivos e ela depende do período histórico. Então, por exemplo, na Idade Média se tinha uma verdade. Na nossa Idade Moderna, essa verdade já não é mais uma verdade. Nós temos outra verdade produzida pelo nosso contexto. Então, entende? O que é buscar a verdade? Será que a verdade é um produto dos dispositivos de poder, tipo as instituições, o Estado, as organizações como a escola, como as instituições governamentais, educativas, então, que produzem uma verdade da época, ou a verdade é um desvelamento? Hoje se tem que a verdade é uma construção. Então, quer dizer, no nosso método moderno, nós temos que ver não o que, na verdade pode, porque não é proibido, mas assim, o que eu acho mais proveitoso para o nosso contexto é realmente ver se aquilo, essa crença, ela é bom para a nossa constituição, para a nossa natureza, ou ela diminui a nossa potência, ou ela faz a gente se enfraquecer. Por exemplo, pode existir verdades dadas que para nós agem como mentiras, porque ela é tão prejudicial a nós que atua como uma mentira, porque ela não atua universalmente como algo que produz um crescimento de potência, de força para cada indivíduo. Então, assim, por exemplo, se questionar, realmente, será que os astros, eles influenciam o ser humano mesmo? Ou eles influenciam, mas nós não devemos olhar para isso? Devemos trabalhar em nós, a nossa potência, fazer o bem ao próximo e trabalhar com o que a gente tem no mundo realmente concreto? Aí a gente tem que se perguntar por isso. Ou seja, então, uma dualidade, né? Acaba sendo uma dualidade. Você pode aproveitar, você pode utilizar essa questão dos astros como uma ferramenta, ou você pode querer fazer disso uma superstição e você acabar vivendo em função daquilo que as estrelas ou os astros podem dizer sobre a sua vida. Exatamente.
Aí a pessoa vive conforme a superstição. Viver conforme uma superstição é muito prejudicial. Muito perigoso. Porque a pessoa ela vai fazer assim, ela tá cheia de problema na vida. Aí ela vai abrir um horóscopo. Ela vai colocar a responsabilidade daquilo O posicionamento do astro para a vida no dela. posicionamento do astro. Então, assim, a vida dela, ela vai caminhar numa engrenagem. Essa engrenagem vai ser a engrenagem da superstição. Então, quer dizer, essa superstição, ela vai tirar da pessoa uma autonomia, ela vai tirar da pessoa uma certa liberdade que ela tem de agir, e ela vai agir como um peso para a própria pessoa. Porque a partir do momento que a pessoa ela monta a base do seu castelo numa base de areia, o castelo uma hora vai ruir. Porque a areia é como a superstição, ela se desfaz. A superstição é algo muito frágil, Então, se a pessoa está apoiada a vida dela em cima dessa superstição, ela vai ruir junto. Então, quer dizer, vai tirar a autonomia da pessoa, o poder de agir dessa pessoa, porque as esperanças que ela vai adquirir, que ela vai ter, vai ser em cima disso. Os sonhos que a pessoa vai ter vai ser em cima disso. A natureza da pessoa acaba que vai girar em torno disso. Então, ela vai viver a vida conforme a superstição. Então, por que a pessoa não deve pôr as suas esperanças nos astros? Porque a crença nos astros, querendo ou não, é uma superstição. Mesmo que alguém fale, por exemplo, seja uma autoridade muito grande e fale que os astros eles têm poder sobre a humanidade. Então, cadê... O Criador está acima deles. Aí você fala, cadê esse poder? Me mostra isso sem ser dentro da sua tradição supersticiosa. Mostra isso realmente no mundo. Mostra como o movimento de Júpiter pode influenciar a vida de um indivíduo. Ela nunca vai conseguir provar isso. O Criador está acima do que ele criou, né? Então Sim. As coisas aqui embaixo acontecem conforme o agir e o querer dele. Sim, E a permissão dele. Sim. Só que se a pessoa ela colocar esses poderes na posição das estrelas, ela não está agindo diferente de Aí a vida de dela... uma pessoa de 4.000 anos atrás. Mesmo vivendo na nossa época, ela não está agindo diferente. Ou seja, ela está agindo da mesma forma que os ancestrais agiram. Então, quer dizer, é muito mais proveitoso ela agir com algo concreto, por exemplo, ela tem o poder de agir, do que ela pôr o poder de agir dela numa aparente influência de que um astro no universo ele age de uma certa forma que ele impacta um indivíduo num planeta rochoso no meio do universo. Então, quer dizer, algo que precisa de uma elaboração mental e criações de várias proposições que tentem sustentar isso, porque isso é muito frágil de ser sustentado. Então, se precisa de muitos argumentos e muitos dispositivos em vários lugares para tentar dar algum crédito em relação a isso. Ela podendo agir com o que está mais perto dela. O que importa se um astro a milhões de quilômetros de distância vai ter influência na vida de uma pessoa? O que interessa para a vida de uma pessoa é o que ela pode fazer na sua vida realmente. São as decisões, né? Os As pensamentos. decisões, isso, exatamente. Isso que As muda a ações. realidade. Não é olhar para outro mundo, outros mundos. O que realmente traz mudança é a forma de agir do ser humano. A gente, na história da humanidade, a gente viu alguma mudança na humanidade que veio de uma contemplação sem uma ação? Todas as mudanças que veio na humanidade veio da ação humana. Veio de uma busca, seja ela científica, seja ela filosófica, seja ela prática, social. Tudo isso que trouxeram as mudanças. Não é à toa que na modernidade as mudanças são muito mais frequentes do que na época antiga. Então, assim, na época moderna,
como o ser humano ele se torna um ser humano da ação, a humanidade muda com muito mais frequência do que uma época em que ele era um ser humano da contemplação, da superstição e do esoterismo. Aquelas mudanças eram muito mais, eles ficavam em estados muito mais longos de não mudança. Então, a gente tem uma ideia aí de como que nós podemos mudar se nós formos pessoas práticas. Então, assim, não faz muito sentido a gente ficar se perguntando sobre o poder de uma estrela sobre o ser humano. Ou se na outra vida, se a gente agir de tal forma, a gente vai ter uma recompensa. Porque o que importa é essa vida. Porque se a gente agir pela outra vida, essa vida aqui, ela se torna algo secundário. Ela fica parada. É preocupante. E a gente não age diferente de uma barganha. Porque a gente só vai fazer algo se a gente tem uma recompensa no mundo no futuro. Então, por exemplo, só vou ajudar o meu próximo se Deus me prometer que eu ajudando o meu próximo, eu vou receber uma recompensa. Eu não vou fazer por ele, eu vou fazer por mim. Então, tudo que nós fazemos por nós mesmos. Por isso que o Arroslan diz que a correção do ego é tão fundamental. Porque tudo que nós fazemos pelo outro, nós fazemos por nós. E nós fazemos de uma forma comercial, de uma forma econômica. Então, o nosso modo de vida, ele é um modo de vida do mercado. Nós agimos conforme o mercado. A nossa vida, ela gira em forma das trocas. Então, não é muito diferente da gente ir na feira, fazer uma barganha, comprar alguma coisa, trocar aquela coisa por um dinheiro, algo que a gente tem. Nossa vida, até subjetiva, ela age dessa forma. Então, quer dizer, nós não somos muito puros em relação aos nossos atos. É tudo uma questão comercial. Ou seja, então, se nós vivêssemos em Sodoma e Gomorra, provavelmente estaríamos agindo como em cidadãos de Sodoma e Gomorra. Não tem ingenuidade em nós. Não tem. Não tem. É o tempo todo o desejo de receber. Sim, ainda mais nos nossos tempos, que tem até uma teoria muito interessante que existe um novo Deus na modernidade. Existe uma divindade na modernidade. Isso foi escrito por teóricos de economia, teóricos do mercado mesmo. Existe um Deus na modernidade. Sim. E esse Deus, ele tem o nome de mercado, é o Deus mercado. Esse Deus mercado, ele rege todas as nossas vidas. Então tudo que nós fazemos é conforme as vontades do Deus mercado. Tudo conforme a economia, tudo conforme a troca, tudo conforme um valor econômico. Então a pessoa só tem valor se ela produzir. Aquele que não produz não tem valor. Nós valemos o que nós produzimos. Sim. Então, quer dizer, se uma pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, ela pode ser uma pessoa bondosa, se ela não produz nada, ela é jogada de lado. Se uma pessoa não faz algo que me traga algum benefício, ela não vale nada para mim. Mesmo que a gente não fale isso verbalmente, mas as ações vão mostrar isso. Lá no nosso inconsciente, o nosso modo de funcionar, ele é regido dessa forma. Então, quer dizer, o Deus mercado, ele rege todas as nossas vidas. Então, assim, é necessária uma mudança profunda no nosso ser para sair disso, da servidão do mercado, da servidão do ego. Então, assim, isso é muito complicado, é complicadíssimo. Muito interessante isso que você falou agora, me fez pensar aqui numa seguinte situação. Hoje em dia, quando você vê uma pessoa que está em situação de rua ou de drogas, eu vejo isso na maioria das pessoas, cara. Isso aí é um vagabundo, isso aí é um sujeito que não quer trabalhar, não quer fazer nada. Eu vou dar o meu dinheiro para um camarada desse para ficar fazendo a toa, só vive pedindo. Um moleque desse grande, podendo trabalhar e não está trabalhando, não está pedindo, mas não enxerga que para ele estar naquela situação, algo aconteceu.
Não é algo que ele decidiu estar ali. Tudo bem, ele é usuário de drogas. Mas qual foi a causa ou a situação que levou a ele a estar utilizando drogas, para ele fugir desse problema através de um uso de uma substância tóxica? Houve um gatilho, houve um gatilho. Existe um histórico para a pessoa estar assim. Então, para cada ser humano que esteja numa situação que para a gente talvez seja, como é que eu posso dizer? Que seja errado, vamos colocar assim, para que seja errado para a gente, mas não. Ele teve um histórico, se o camarada está utilizando drogas, alguma coisa aconteceu na vida dele, para ele estar refém dessa situação, e ao invés de eu julgá-lo, eu tenho que me consertar e enxergar ele de uma outra forma. Não enxergá-lo como um vagabundo, não enxergá-lo como alguém que não quer produzir, alguém que não quer fazer nada, não, mas como um ser humano que está ali por algum motivo e ajudá-lo a sair dessa situação, ou ajudando a enfrentar o problema, porque não adianta nada a gente querer ajudar a pessoa, mas ela não enfrentar esses demônios, esses problemas que o levaram a estar passando por tal situação. Sim. E a gente vê que os motivos que levam a essas coisas são motivos muito profundos. As raízes deles Sim. são muito profundas. A raiz disso está o quê? Está na desigualdade social. Sim. Tá. Desigualdade dentro da família, ausência na família. de sentimento Talvez do pai, da mãe. Talvez foi uma pessoa que foi rejeitada pelos pais a vida toda. Também. E foi abraçada por alguém que o encaminhou por esse caminho ruim, por esse caminho mau. Isso. O Rodrigo ficou nessa vida aí 10 anos. Dos 13 aos 23. Então, por isso que, assim, as pessoas que estão nessa situação, os mecanismos que levaram a essas situações, eles não são simples, não são mecanismos simples. Isso está na estrutura do país, está na estrutura do Estado, está na estrutura das instituições, na estrutura familiar. Isso está muito profundo. Não pode ter nada. Então, quer dizer, para haver essas mudanças, realmente mudanças concretas e não um paliativo ali, assim, muito superficial, para existir realmente uma mudança, é preciso mudar muita coisa. Não é uma coisa simples. Então, assim como a nossa natureza humana, para ela ter uma mudança, é uma mudança muito profunda. Para a gente deixar de agir conforme os nossos preconceitos, conforme o mercado, conforme essa forma utilitarista de viver a vida, conforme esse modo de que toda a nossa vida é regida pelo ego e aquilo que a gente falou, aquela prisão que existe no coração. Fora o inconsciente, porque o inconsciente a gente sabe que 90, se não me engano, é 90 ou 95% que direciona as nossas ações e os nossos pensamentos. É o inconsciente. A gente precisa trabalhar o inconsciente, porque às vezes a gente tem ações e reações por causa do nosso inconsciente. A nossa mente, quando a gente é criança, é como se fosse um cimento, né? Um cimento mole. Quando faz aquela pegada, fica aquela marca. É o nosso inconsciente. E hoje a gente traz as nossas, não vou demorar não, a gente traz as nossas relações, a nossa forma de relacionar com o outro, mas eu sei que eu também luto com isso, tá, gente? Estou falando que eu luto hoje com isso. Por causa do nosso inconsciente, das marcas que ficaram na infância, na adolescência, na ausência do pai, na ausência da mãe. Isso gerou, aquilo que o Eduardo falou, isso gerou dentro do ser humano, dentro de cada um de nós, por exemplo, um vazio, um vácuo. E que o inconsciente, ele tenta o tempo todo preencher com relações, só que é um trabalho a ser feito. Isso não vai ser preenchido com o externo, é um trabalho pelo interno. Isso é difícil. Isso que você falou é muito importante no negócio sobre as marcas. Essas marcas, existem marcas que ficam a vida inteira. Então a pessoa não consegue se curar dessas marcas. Quem foi? Graças a Deus eu não fui. Acho que
quem foi abusado. Eu tenho pessoas da minha família quem foi abusado sexualmente. Eu tenho. Passa vida com essas marcas. Eu tenho. E essas cicatrizes, elas pode passar anos e anos e anos. A pessoa, ela pode muitas vezes achar que ela conseguiu esquecer aquilo, mas aquilo está lá, está como uma ferida não tratada. Porque quem deveria cuidar da criança, proteger a criança, quem era o protetor da criança, foi o que aflorou a criança. Foi o que abusou, né? Foi o que abusou da criança. Então, como é que fica uma cabeça do ser? Não pode ficar normal. Porém, por mais que não justifique o ato que ele fez, o próprio abusador pode ter sido abusado. Sim. Normalmente, quando isso é com o próprio abusador, Sim. ele sofreu na sua infância Sim. abuso, então ele carregou essas marcas durante a vida toda E ele precisa ele descarregar em alguém duplica. aquilo que ele sofreu. Não justifica, mas tem um histórico por trás. Tudo é caso que ser trabalhado caso separadamente. Sim. Por exemplo, eu tenho uma conhecida minha que a filha dela é enfermeira no hospital da Andaraí, no setor de queimados. Aí ela falou que a filha dela está cuidando de 8 mulheres que foram queimadas pelos maridos. 8? E ainda tem até criança. Criança foi queimada pelo pai. Você imagina como é a marca de uma queimadura, sabendo que foi teu próprio pai que te queimou. Isso cria Não. marcas profundas. Ele está falando de marcas profundas, eu lembrei Também não deixa de ser. do que a minha conhecida falou. Que eu falei assim, mas Rosinha, até criança, queimada pelos pais, queima a mãe e queima o pai. Queima a mãe e queima o filho. Então imagina Você sofrer imagina algo, uma marca de uma queimadura. algo que é feito, obrigado, pela própria família, é uma das coisas que mais você falou machuca. entendeu? Você imagina, a mãe está internada lá com o filho que o pai queimou. Queimou ela, queimou o filho. Então, assim, nós somos feitos de muitas coisas. São feridas, são traumas, são desilusões, frustrações. Tomar água. Não, é a minha dúvida da você, tem água aqui. Frustrações, tem uma infinidade de coisas. Então, isso torna a coisa muito difícil. Mas assim, o que a nossa história como humanidade nos mostra é que sim, o ser humano ele pode mudar. Ele pode mudar, porque existe o exemplo histórico de que nós como humanidade mudamos diversas vezes. Somos mutáveis, graças a Deus por isso, né? Sim, não somos estátuas de mármore. Precisamos ressignificar. Isso, ressignificar coisas, ressignificar, criar novos significados, criar novas coisas, novos conceitos. Sim. Tem uma coisa muito interessante que eu estou estudando em Deleuze, que mudou a minha percepção da própria filosofia. Porque eu tinha uma ideia de que a filosofia ela é um descobrimento das coisas. É você descobrir as coisas. É você investigar, você estudar as coisas e adentrar na essência daquilo, na coisa mais fundamental daquela coisa. Só que ele abriu uma porta de uma nova visão da filosofia, que é a filosofia como criação. A filosofia ela funciona como uma criação de conceitos. Assim como o artista ele cria um quadro, o filósofo ele cria um conceito. O artista ele faz da natureza uma obra de arte. Ele se inspira para criar um cenário. Ele cria, quando você olha para um quadro, por exemplo, de Cézanne, você vê uma paisagem, umas montanhas, você vê os rios. É uma coisa que não é realista. É uma coisa que aqueles traços, aquelas pinceladas, elas não são para criar uma cópia da realidade.
que ela não é a pintura realista. Ela é uma pintura meio deformada. Ela está entre o real e o irreal. Então, quer dizer, o artista ele criou uma nova dimensão que não existe. Ele criou uma coisa transcendental. Então, quer dizer, ele cria um mundo que não existe. Então, ele usa a arte como uma dimensão transcendental do não existente. Ou seja, ele criou um novo mundo através da arte. O filósofo, ele cria conceitos. Então, por exemplo, o filósofo não descobre as coisas, o filósofo cria. O filósofo, ele não desvela, o filósofo inventa. Então, quer dizer, eu acho que isso é muito fundamental para nós mesmos criar na nossa vida novos significados, novas coisas, como um quadro de Cezanne, por exemplo. Aquela Lucilena Galvão, não sei se vocês conhecem, a Lucilena Galvão. Ontem o Rodrigo estava de folga, colocou o dia inteiro os ensinamentos. Ela é uma filósofa, né? Ela é uma mulher que ensina filosofia de uma maneira assim gigantesca. E as coisas que ela fala, cabalá pura, tudo que a gente aprende aqui na cabalá. Mas de uma maneira assim, muito a forma comportamental, o porquê a gente tem muito a ver com a psicanálise, né, Eduardo? Muito a ver com a psicanálise, muito a ver com comportamento, muito a ver com gatilhos mentais. Sim, a escola que a Lucilena ela explica, Ela faz parte. Ela vai muito pro Platão. Platão, O neoplatonismo. Então, essa que é uma corrente da filosofia muito antiga, já tem séculos. Então, nos ensina muita coisa, claro, da psique humana. Nossa. A psique é aquilo que constrói a nossa internalidade. Sim. Então, assim, se a gente não se conhecer, como que a gente vai conseguir mudar alguma coisa? Eu acho que um dos empecilhos maiores da nossa geração é não se conhecer. Por quê? Porque todos os dispositivos que nós temos na modernidade, na época contemporânea, são dispositivos para nós não nos conhecermos. Por exemplo, as redes sociais. As redes sociais é a criação de uma imagem, de uma maquiagem que não é você, mas é uma aparência de você. Por exemplo, é como uma máscara, que você cria uma máscara social. Sim. Uma máscara social digital, ou seja, uma máscara social que existe dentro das redes. E é exigente dentro de um padrão. Isso, mas não é você. Não é você. Aquilo que se aparenta nas redes não é a pessoa. Aquilo é uma máscara digital, uma máscara social que atua nas redes. Então isso nos desvia, isso acaba nos desviando da nossa própria subjetividade. Porque é criado um sujeito da aparência que existe no mundo digital. Então esse sujeito da aparência que existe nas redes sociais, ele se afasta muito do indivíduo, da subjetividade do indivíduo real. Esse indivíduo real é o que realmente importa, porque esse indivíduo real, ele é o nosso ser. Ele é o que nos produz como um ente no mundo. Ou seja, uma criatura, um ser sendo no mundo. Aquilo que é criado no mundo digital é uma outra coisa, é uma máscara. Um outro mundo. Só que essa imagem, ela não tem profundidade. Ele é como uma tábula rasa, com uma mesa, onde nessa mesa tudo é superficial. Então o que aparece aqui na superfície da mesa é o que existe, ou seja, é a figura. Por trás daquilo é oco. Ou seja, a modernidade, a pós-modernidade, ela está criando indivíduos que são ocos, que só tem a máscara, mas por trás da máscara existe uma opacidade, não existe um indivíduo real. Então isso cria as crises de identidade existenciais. Então, por exemplo, uma criança que desde pequena ela está com a tela nas redes,
a visão do mundo dessa criança vai ser uma visão totalmente Deturpada da realidade. Porque o mundo, ele é criado, o mundo não é dado pronto para o indivíduo. Quando a criança nasce, o mundo para ela é diferente do nosso. O mundo para ela é uma coisa que está em construção, porque ela está tendo o primeiro contato com o mundo ali. Só que com o passar dos anos, ela vai crescendo, ela vai conhecendo a linguagem, ela vai conhecendo a cultura, as formas de comunicação, ela vai conhecendo as interações familiares, ela vai conhecendo tudo que é em volta dela, ela vai conhecendo o seu próprio corpo, como o mundo interage com o seu corpo. Mas a partir do momento em que essa criança ela vai se desenvolvendo com os seus olhos, o seu rosto direcionados para uma tela, a visão, a percepção de mundo, cognitiva até, ela vai completamente se desenvolvendo de uma forma diferente que a gente não sabe como essas crianças ainda, que estão nascendo hoje com a tela, com os olhos na tela, como vai ser elas na época adulta, na época dela dos 40, 50, 60, como elas vão envelhecer. Nós ainda não sabemos qual o resultado, porque é algo muito recente, é algo que está acontecendo agora. Da geração agora. A gente só vai saber os efeitos disso daqui a 30, daqui a algumas décadas. 40 anos. Mas quer dizer, a gente sabe que os efeitos disso não são bons, porque a cognição da criança ela vai desenvolver de uma forma completamente diferente. Porque o mundo como imagem e representação que a gente tinha, o mundo como imagem e representação, ele vai ser constituído por um mundo como imagem e representação digital das telas. Ou seja, a relação dessa pessoa com o mundo vai ser completamente diferente. Porque o mundo aqui é um outro mundo, é um mundo completamente diferente das telas. Exatamente. E aí que vai vir um confronto, vai vir a decepção, não vai saber lidar, aí vem o suicídio. Tem muitos Vem a jovens depressão. Sim. Aqui fora, não sei como é que vai ser. Tem muitos jovens se suicidando, sabe? Sim. A relação de uma pessoa, ela deve ser feita através da vivência, da experiência. A gente tem que se dar mal também, às vezes, na vida. Sim. A gente tem que tentar, nem tudo que a gente vai tentar vai dar certo. Mas as coisas que a gente tentou e não deu certo, a gente teve uma experiência. É como se a gente jogasse com o mundo. A gente interagisse com o mundo interagisse com a gente de volta, e isso cria uma experiência. Nós temos uma experiência com o mundo através disso. É um currículo. E isso vai criando a nossa subjetividade, enfim, vai criando o nosso ser. Agora, quando não há interação com o mundo, quando o mundo é constituído por uma tela com percepções feitas por pixels, isso daí, o desenvolvimento do cérebro vai ser diferente, o desenvolvimento da cognição vai ser diferente. Então a gente vai só saber as grandes consequências disso daqui a algumas décadas. Só que isso, por que eu falei isso tudo? Porque a pós-modernidade ela está trabalhando indivíduos que são indivíduos líquidos, indivíduos superficiais. Essa tábula rasa, ela já foi teorizada. Se a gente for ler a literatura, teóricos do século XIX falaram disso e acertaram que isso ia acontecer. E está acontecendo. No século XIX? No século XX, por exemplo, século XX, 1920, 1930, 1940, 1960. 100 anos atrás. Os caras já falavam isso. Por exemplo, a Escola Crítica de Estudos Sociais da Alemanha dizia isso. Já previa, já ensinava isso. O próprio Adorno, Horkheimer, tem outros, agora eu esqueci um que é muito bom. Tem um
um teórico chamado Benjamin, que ele fala sobre a teoria dos sonhos, como vai ser os sonhos nessa pós-modernidade. Porque os sonhos, eles são criados por imagens, por experiências. Como serão os sonhos de uma vida baseada nas telas? Por exemplo, eu já tive uma experiência de que quando eu tive que passar muito tempo na frente de uma tela para fazer trabalho, quando você fica ali 10, 12 horas e você vai dormir, eu já sonhei com a minha experiência na tela. Aí, quer dizer, minha mente já estava saturada, já estava saturada de ter que mexer no computador, de ter que ficar lá no computador o dia todo. Ainda quando eu dormi, ainda tive que sonhar a noite toda que eu estava mexendo no computador. Então, quer dizer, os nossos sonhos, nosso mundo onírico, o nosso mundo experimental, o nosso mundo de experiência, tudo é moldado por essa coisa. Então, por isso que eu disse, voltando ao que a gente disse no início da aula, o ser humano é moldado pelas instituições, discursos, historicidade, cultura, e isso o que nós estamos vivendo hoje é a maior prova de que o ser humano é dessa forma. Porque nessa cultura das massas, com o olhar nas telas, com a superficialidade, é um diagnóstico muito preciso de que o ser humano, de que a cultura, de que a tecnologia, a técnica que o Heidegger fala no século XX, a técnica, ela muda a natureza humana. Então a natureza humana ela vai mudando conforme isso. A tecnologia, a técnica, a história, as instituições, as grandes corporações, as big techs, que as grandes corporações ditam de acordo com o algoritmo o que é verdade, o que é mentira, o que vai ser propagado, o que não vai ser propagado. Vocês viram esses dias, cortando, felca, né? Aquele cabeludo, é o felca? É felca, né? Isso. Eu fiquei assim, eu assisti do início ao fim, a erotização das crianças pequenas. Aí chegou, gente... Ele denunciou, né? Os dois foram presos, né? O Ítalo Santos, enfim, foram presos lá. Então, assim, coisas que antigamente não acontecia na tela, porque não tinha, mas esse lance das crianças estarem vivenciando só o dia inteiro, gravação. Como assim, gente? Mas é um ser humano perdido. Sim, e os próprios pais colocando as crianças para ganhar dinheiro em cima dos filhos. Exatamente. Os próprios pais usando os filhos como instrumento de arrecadação, vivendo conforme o Deus mercado. Aquela menina, aquela menina, filmando ela, ia botar um silicone no hospital, tava com cirurgia, 17 anos, na informação ainda, gente. Então quer dizer, assim como nas sociedades antigas, os pais sacrificavam os seus filhos aos deuses, ofereciam os filhos como uma oferta para trazer prosperidade, para trazer isso tudo. Olha o que está acontecendo na nossa época. Os pais estão oferecendo seus filhos para o Deus mercado. Só mudou o Deus, que não é mais Baal. Não é mais Baal, não é mais Asherá, mas é o Deus mercado. Não é mais Moloch. Não é mais Moloch. Agora o Deus é o mercado. Salomão já dizia, não existe nada novo debaixo do sol, né? Acontece debaixo do céu, cara. Então, olha só como os filhos ainda continuam sendo a mercadoria. Só que agora, para trazer prosperidade, oferecem ao Deus mercado. Então, quer dizer, é necessário uma profunda mudança. E essa mudança só ocorre se a gente conhecer. E não tem como a gente se conhecer com esse modo da técnica. A técnica não faz a gente se conhecer. Tudo bem que a nossa época é regida pela técnica e ela trouxe muitos avanços, muitas facilidades para a nossa vida.
A gente pega o telefone e faz uma coisa em alguns segundos. Um É. pagamento, uma pesquisa. A gente consegue resolver um monte de problemas sem É. sair de casa. É. A gente não precisa... Trabalhar em casa, você Ah, sai, pode trabalhar em casa. né? Então, facilita muito a nossa vida. Só que, por outro lado, o que aconteceu com o nosso tempo? Se antigamente a gente demorava muito para fazer as coisas eram muito mais trabalhosas, e isso tomava o nosso tempo, hoje a técnica ela diminuiu esse tempo que a gente tem que dar a produtividade. Só que por que a gente parece que tem menos tempo? Cada vez mais tem menos tempo. É porque o tempo está muito acelerado. Se né? a técnica é para aumentar a nossa produção, facilitar a solução de problemas e abrir um maior tempo para nós mesmos, por que a gente parece que está com menos tempo? Porque a gente está muito Tempo preso. acelerado, esse tempo que passa cada vez mais rápido. Porque existe uma moeda de troca. As coisas não são dadas de graça. Se a técnica ela exige que as coisas sejam rápidas e resolve os nossos problemas muito rápido, por um outro lado, o nosso tempo é dado a ela conforme a moeda de troca. É um O que é o pagamento. nosso tempo? É um pagamento. É o algoritmo, é a própria pessoa como produto, a própria pessoa, o tempo da pessoa, ela é o produto das big techs, das grandes corporações. Quanto mais tempo você passa ali, mais dinheiro as grandes corporações ganham. Então, quer dizer, por um lado ela te dá facilidade, ela resolve muito problema da sua vida, por outro lado ela exige aquele tempo seu para ela. Então a moeda de troca está dentro do paradigma do mercado ainda. Parece que nada foge desse paradigma. É muito difícil. Então, quer dizer, a gente vive uma vida comercial. Quando o Nietzsche ele escreve a genealogia da moral, ele vai colocar a origem da moral na cultura do mercado, nas sociedades antigas, onde as pessoas negociavam as coisas entre si e com isso deu origem à moral. Ou seja, a moral, a nossa moral, que parece algo tão elevado, tão belo, né? A moral, o sujeito moral. A moral, a origem da moral não é tão limpa, não. A moral, ela tem uma coisa. Vamos finalizar. Ela só tem uma coisa. A moral, ela é uma estrutura de mercado, só que ela é usada como barganha lá para cima. É um dispositivo metafísico. Essa é a única diferença, dispositivo metafísico. Esse dispositivo metafísico, essa moral metafísica, ela ainda é um dispositivo de troca, só que por outro lado, ela tá revestida pela metafísica, pela transcendência. É a única coisa. E com isso nós vamos terminar nossa aula de hoje. Para o Raché. Para o Raché.